Olá, estamos começando mais uma edição do nosso Acervo Catanduva, aqui pela TV Câmara Catanduva. As histórias em quadrinhos no Brasil, também chamadas de HQs, gibis, revistinhas ou historietas, começaram a ser publicadas no século XIX. As histórias em quadrinhos infantis são a porta de entrada da leitura para muitas crianças. É aquele momento em que as faz devorar narrativas no seu quarto, na companhia de desenhos e letras. Portanto, estimular a leitura em quadrinhos é essencial para desenvolver uma criança leitora. No Brasil, normalmente, os jovens são apresentados primeiramente às de Maurício de Souza, conhecida como Turma da Mônica. Há também as escritas para adultos, que tratam de temas complexos como religião, política, trechos da história da humanidade, posturas filosóficas, sexo, entre outros. E podem também transmitir uma informação alertando a população, como campanhas relacionadas a riscos de doenças, desperdícios de água, problemas causados pelo trânsito, enfim. Para falar sobre este assunto, nós recebemos aqui no Acervo Catanduva de hoje, Jonatas Dota, que é cartunista e muito nos honra aqui com sua presença. Jonatas, obrigado pela presença, uma alegria te receber aqui. Eu que agradeço, fico contente com o convite aí que vocês me fizeram. Bacana, vamos primeiro conhecer um pouco mais você. Você é natural mesmo de Catanduva, Jonatas? Sou nascido, criado aqui em Catanduva, né? Passei minha infância toda aqui e a maior parte do tempo de vida minha é aqui em Catanduva mesmo. Qual região você morou quando criança? Eu sou ali da Vila Celso, pedaço da Vila Celso, ali da Rua Altair, próximo à Avenida José Nelson Machado, né? Então sou dali daquele pedaço. Sempre foi por ali que você morou? Sempre foi por ali. Atualmente você mora ali ainda, não? Moro ali ainda no mesmo pedaço, só que em outra casa, mas no mesmo pedaço. Legal. Como é que foi a sua infância aqui em Catanduva? A infância aqui foi ótima, né? Como todo mundo, acho que da década de 80, né? Verdade. A infância era livre, né? A gente podia brincar, se divertir na rua, né? Andar de bicicleta, correr, jogar bola, ficar até mais tarde na rua, né? E a mãe tinha que chamar para entrar para casa, né? Diferente, até hoje eu escrevi uma história em quadrinho que hoje em dia é o contrário, né? As mães têm que mandar os filhos brincar, né? Vai brincar um pouquinho, sai de casa deixa o celular, né? Como mudou, porque mudou, né? Hoje mudou. Então minha infância foi isso daí. Com muita brincadeira, principalmente nas ruas. Principalmente nas ruas. Agora, a sua família é uma família grande? Pai, mães, irmãos? Como é que é? É uma família normal, né? Pai, mãe, irmãos e tinha minhas avós também, né? Quando a gente morava tudo perto, né? Tudo perto. Então, uma avó morava de um lado da rua, outra do outro lado. Que legal. Né? Que, inclusive, as avós são os personagens do gibi também. Eu coloquei elas aí no gibi, né? Então, a família é normal, né? Mas você tem uma identidade forte com a família, né? Sim, sim. A família é tudo, né? Na vida da gente, né? Inclusive, meu irmão, eu também fiz ele de personagem, né? No gibi, né? E assim vai. Minha mãe sempre me incentivou, né? Foi a grande incentivadora também desde pequeno, né? Minha mãe que deu os primeiros lápis, os primeiros desenhos para mim colorir, né? Então, é isso aí. Você é casado, João? Sou casado com a Roberta. A Roberta hoje também é minha parceira no gibi. Ela que toma conta da parte de vendas, publicidades, né? Ela que administra a parte burocrática aí do gibi, ela que faz, né? Que legal. Você tem filhos já também? Tenho 2 meninos. 2 meninos? 2 meninos. Neto ainda não? Não, neto não. Só eu mesmo que tenho neto. É isso aí. Ô, Jonathan, mas deixa eu dizer, como é que nasceu, né, essa sua paixão, esse seu interesse pelo cartunismo? Então, quando é que você percebeu isso? Eu desenhava normal, desenhava feinho, desenhava mal, né? Lá pela 3ª série. Não dá para acreditar, mas você está dizendo... Desenhava mal. E aí um dia teve um concurso para desenhar o Dom Pedro II. E eu desenhei o Dom Pedro II na escola e foi o primeiro desenho que as pessoas admiraram, né? E eu gostei de ver que as pessoas estavam admirando aquele desenho e tal. E aí eu me empenhei em começar a melhorar, né? Comecei a copiar os desenhos do Tio Patinhas, Pica-Pau, vi o Pica-Pau na televisão, desenhava o Pica-Pau. E foi assim, cara, foi sempre buscando melhorar. Mas os desenhos no começo eram bem feinho, bem ruinzinho, né?
também é uma criança. Isso que eu né? ia falar, desenho de criança, né? Desenho de criança. Mas eu devia ter um traço diferente, né? Era um pouco melhor do que as crianças da mesma faixa etária. Você ainda tem algumas coisas dessa época, não? Eu tenho guardado lá ainda. O primeiro gibi mesmo que saiu, eu tinha 14 anos de idade, então eu sempre falo, né, que os comerciantes foram muito bondosos comigo. Porque eu chegava com um gibizinho lá, preto e branco, mal desenhado. Nós temos as imagens aí desse gibi, esse primeiro gibi? Sim, Vamos colocar aí então na tela, você está vendo aí, observando, esse foi o primeiro gibi, portanto, impresso pelo Jonatas e bem ressaltado aí por ele, dando conta de que alguns patrocinadores acreditaram no projeto. Aliás, isso foi fundamental para a sequência, né? Foi. E tem alguns patrocinadores que continuam até hoje. Pessoas que fizeram lá primeiro anúncio, no primeiro gibi, e continuam anunciando até hoje aqui. Olha, o gibi, você está dizendo aí que na escola, né, você estava na terceira série quando teve esse concurso? Isso, foi na terceira série? O primeiro desenho foi na terceira série. O do Dom Pedro, foi quando? Foi na terceira série. Esse que você ganhou o prêmio, que o Duda disse que foi te entregar a bicicleta? Não, esse aí já é outro. Já é mais recente. Esse que o Duda me entregou a bicicleta foi um concurso que teve, eram os pontos mais bonitos de Catanduva. Ah, tá. E eu desenhei os pontos turísticos, e eu desenhei o bosque de Catanduva num telão grande, tinha que ser um painel. Então eu fiz um papel bem grande, foi um trabalho em equipe, assim, era para ser em equipe, a professora propôs para que fosse em equipe. Porém, quem acabou fazendo tudo foi desenho é complicado, né, cara? Quem tem o dom é que faz, né? E os outros só levam o nome. E aí, nesse meio aí, o prêmio era uma bicicleta. Correto. Então, todas as escolas públicas participaram da época, foi lá nos anos de 90 isso daí. E acabou que eu ganhei a bicicleta, eu estava no desfile de 7 de setembro e meu nome foi anunciado lá. Que legal. Aí eu saí correndo, fui lá no palanque e estava lá a bicicleta, que na época eu não tinha bicicleta. Olha aí. Né? Então foi bem bacana mesmo. Que legal. E você, o primeiro gibi, esse que nós mostramos agora há pouco, ele foi lançado em que ano? 1995. 1995. Então, quer dizer, eu estava 14, 15 anos ali. Quando eu comecei a vender, estava com 14 para 15 anos. 14 para 15 anos. E até hoje, o gibi é uma atração, ele sai mensalmente? Hoje ele sai mensalmente. Mensalmente. No começo saía de 2 em 2 meses, teve época de sair, pular uns 3 meses, sair, né? Hoje ele sai mensalmente, todo mês sai o gibi. Dá para sobreviver com isso ou é um hobby? Dá para sobreviver. Se a pessoa se empenhar e tal, dá para sobreviver sim. Como é que surgiram essas histórias? Você tem alguns personagens, eles são de gente... Você mencionou aí a avó, né? As avós que são personagens. Como é que você criou esses personagens? O que acontece? Eu tinha meus amigos da escola, né? Estudava no Barão. E lá os colegas tinham uns apelidos e tal, né? Mas nada não era bullying, não era né? nada de bullying. Naquela época não se falava. Bullying, todo mundo tinha. O gordinho era gordinho mesmo, o negão era negão mesmo. E todo mundo levava de boa. O cabeção eu levei isso a vida inteira. Pois é. Eu era naso por causa do nariz avantajado. Então, tudo bem, não tinha problema nenhum. E como eu desenhava na lousa, né? O apelido deles e tal, desenhava na lousa. Só que eles gostavam até. Os amigos gostavam. E um dia você vê como que é as coisas, né? O papel era caro, até o papel, para você ter um papel era difícil. E eu peguei folha de caderno, juntei, grampeei e comecei a fazer uma história em quadrinho sobre as nossas brincadeiras lá da escola, né? Então eu usei o barril, o cenoura, o cabeção, o Rafa e fiz uma história em quadrinho usando aquilo que a gente vivia ali no dia a dia, né? Peguei a professora, o nome dela, Dona Rosa, para homenagear a professora, criei o personagem de Dona Rosa também depois, posteriormente. Gostava muito da professora, então fiz o personagem para homenagear. Cheguei lá, pedi autorização, ela autorizou, ela adorou também. Legal. Pegou o papel, mostrou para todo mundo na escola, né? E assim vai. Então foram baseados nos amigos, né? Nas pessoas da família. E até hoje, muitas das historinhas é baseado naquilo lá que a gente vivenciava na infância, né? Por exemplo, o gibizinho de Japurá, né? Japurá é uma cidade abandonada aqui perto, né? E eu conto a aventura dos meninos indo até Japurá, conhecendo e tal. Lógico que tem toda uma ficção em cima dessa história,
Mas o fato da gente ir de bicicleta para Japurá é verdadeiro, entendeu? Que a gente saía de bicicleta para a região, né? Sim. Então, eu prezo muito essa questão da amizade, né? Às vezes tem uma discussãozinha no meio da história e tal, mas sempre volta a amizade. Que faz parte, né? Que faz parte. Lógico, você tem que ter uma discussão, né? Amizade saudável, geralmente, sempre tem uma discussãozinha, a pessoa discorda de um ponto, né? Mas depois acaba se acertando, e é isso que eu prezo na... E me fala uma coisa, Jonathan, como é que você percebe as crianças em relação ao seu gibi, vamos dizer aí, há 20 anos atrás e hoje? Mudou muito? Como é que é isso? Porque a gente percebe que a leitura, infelizmente, no nosso Brasil, ao invés de avançar, parece que ela regride. Sim. O que acontece? Eu percebo que as crianças adoram gibi. Pode ter o celular e tal, mas eu chego em algum lugar e eu vou entregar um gibi, se eu entrego para uma, todas as outras vêm correndo querendo mais gibi. Então, às vezes eu chego num lugar, se eu estou com um bom tanto de gibi ali, né? Eu distribuo. Se eu vejo que eu estou com pouco, eu nem entrego, porque todas as outras querem. E o que me surpreendeu também, esses dias atrás, eu fui dar uma palestra no Colégio São Mateus, e eu cheguei lá e perguntei quem já conhecia os personagens, né? E o legal, cara, o bacana é que as crianças levantaram a mão e já sabiam o nome dos personagens. Poxa, fantástico. É uma coisa que eu não... Um feedback que você não tinha até então. Não tinha. A gente recebe e-mails, mas geralmente de pessoas mais adultas, né? Porque não pensa... às vezes a gente acha, gibi, só criança gosta. Não. Adulto também, né? Adulto gosta. E porque quem tem o hábito de ler o gibi na infância, isso perpetua, né? Continua. Outro dia eu cheguei num açougue que é patrocinador do gibi. Cheguei lá, um senhorzinho lendo gibi, e eu nem cheguei nele e falei, eu que faço. Só que eu fiquei observando, eu achei legal aquilo lá, né? Porque eu via que, em determinado momento, ele dava uma risadinha e continuava lendo, né? Então, o gibi, diante de tanta coisa negativa que a gente recebe, né? Notícias negativas, né? O gibi, ele vem trazer uma historinha cômica, uma historinha alegre, divertida, né? Isso que é o bacana, observar as pessoas quando estão lendo, eu gosto de fazer isso. Que eu não chego lá e falo, eu que fiz, tal, não. Eu gosto de observar. E esse reconhecimento das crianças, em especial, que você teve, por exemplo, quando você chegou na escola e perguntou, alguém conhece, tal? Quer dizer, isso daí é a comprovação de que o caminho está certo, né? Tá certo, que eles gostam mesmo, né? Que é aquilo, né, rapaz? É uma coisa que o gibi, a história dele não é parada, né? É uma história movimentada. Eles saem, eles vão, eles correm. Personagens. Tem uma sequência ou você costuma finalizar ali mesmo em cada edição? Como é que Finalizo, todas as histórias começam na mesma edição e são finalizadas Sem a sacanagem de próximos capítulos. Não, porque às vezes a pessoa não vai pegar, né? Porque só são 2.500 gibizinhos, né? Então, às vezes a pessoa não vai conseguir pegar. Porque o gibizinho ele é distribuído de graça. E fica 40 gibizinhos em cada local que faz... coloca o anúncio, né? Então, às vezes, as pessoas não conseguem pegar de novo. Outro jeito de eu saber que as pessoas estão gostando é isso. A gente chega no comerciante, no anunciante, e eles falam, já foi tudo. É colocar aqui e o gibi desaparece. E não é jogado fora. Você não vê um gibi jogado na rua. Todo mundo leva para casa, né? Guarda, lê. Às vezes, acho que mais de uma pessoa acaba lendo, né? E quer dizer, isso já há 21, é isso? 21 anos. 21 anos. Bom, mas é claro que muita coisa passou nesses 21 anos e com o advento da internet, algumas situações também avançaram, como, por exemplo, desenho animado, era um outro sonho seu, né? Antes de a gente falar sobre os desenhos animados, vamos colocar um trecho aí do último desenho animado que lembra alguma coisa assim muito, muito próxima da gente aqui em Catanduva. Coloca na tela aí. Pronto, olha o casarão aí. Entra lá dentro que eu fico aqui fora vigiando. Nada disso, você vai entrar comigo ou tá com medo? Não. Olha que da hora. Não sei onde. Ai, meu sanduíche. Foi só o vento que fechou a porta. Vai, vamos procurar o xerife. Como vamos encontrar alguma coisa aqui se tá tudo escuro? Olha, aqui tem umas velas. Resolveria o problema se a gente tivesse uma caixinha de fósforos. Quanta gentileza! Obrigado!
O quê? Depois a gente liga pro bombeiro vir buscar o xerife. Isso, vamos embora daqui agora. Mas onde fica a saída? Acompanhe que lhes mostrarei. Pega seu celular e liga pra polícia vir salvar a gente. Não dá, não dá. Se pra polícia não dá, liga pra marinha, pro exército, pra aeronáutica, mas liga pra alguém. Tá aí, portanto, hein? É o casarão, né? É o castelinho, na verdade. É o castelinho, o castelinho. O castelinho, eu me baseei, né, Não peguei foto nada, porque o castelinho também tá ali todo dia, né? A gente passa. E há muito tempo. Há muito tempo, não peguei foto nada do que eu me lembrava do castelinho, aquela torre, né? A escada do lado e tal. Desenhei e fiz a história, que já era um gibi, a historinha já era de um gibi, e eu passei para desenho animado, fiz a animação da historinha, né? Então o castelinho é a casa abandonada ali é o castelinho. Lógico que toda uma ficção em volta, aqueles personagens ali que estão ali, né? Mas o imóvel ali abandonado é o castelinho, que hoje a Pinacoteca não está mais nem abandonado, né? É verdade. Hoje ele está restaurado e tal, né? E como é que foi o início disso aí, do desenho animado? Tem muita diferença do gibi? Tem bastante diferença. O desenho animado, eu comecei fazendo quadro a quadro, aquele jeito antigo mesmo. Sim. Você desenha um, desenha outro. Cara, é muito trabalhoso. Muito né? trabalhoso. E engraçado que eu já tinha uma noção disso daí. Sem estudar nada, eu já tinha uma noção do desenho animado. Porque eu vi alguns vídeos, né? Tá. Eu lembro que eu vi um filme do Walt Disney, e ali ele explicou como era feita a Branca de Neve e tal, e eu era criança, então eu tinha uma noção disso daí. Quando eu era criança, eu desenhava em 2 folhas, um desenho, e ficava mexendo. E aí aquilo dava um movimento também, né? Então, desde moleque, meu sonho era fazer o desenho animado. Agora com internet, computador, né, facilitou. Sim. Eu aprendi no quadro a quadro. Fiz um curso no Sesc, veio um desenhista, Marão, o nome dele, Marão, há muito tempo atrás. Ele veio no Sesc e deu uma aula de desenho animado. E fizemos do jeito antigo. E ele ficou impressionado do jeito que eu desenhei, a desenvoltura do desenho. Eu fiz o desenho e terminei, né? E o Marão ficou impressionado com aquilo lá. Filmamos com a câmera normal. O desenho animado que eu comecei agora foi através do computador, né? Então eu desenho na mão ainda, faço um desenho, digitalizo e daquele desenho eu ia manipulando, gravando quadro a quadro, né? Salvando quadro a quadro. Aí a hora que você colocava num programa de edição, dava aquele movimento, né? E eles são feitos assim, em média, o desenho dá quanto tempo, Jonas? Então, o primeiro desenho animado que eu fiz é um curta-metragem, né? Ele deu 8 minutos. Ele é considerado um curta-metragem. E é A Máquina do Tempo. E é o primeiro desenho animado de Catanduva também, né? Que, se alguém já fez antes, me fala, mas eu acho que é o primeiro desenho animado. Não tenho notícias. Que fique registrado aqui. Que é o primeiro desenho animado de Catanduva, A Máquina do Tempo. Foi feito quadro a quadro, né? Um monte de desenhos, vários desenhos, né? Mas você vê, eu acho legal que tudo tem a época certa, né? Eu queria fazer sempre desenho animado, só que eu não tinha os dubladores, né? Não tinha quem dublasse e tal, né? E você vê, meus filhos nasceram, quem faz a dublagem dos principais personagens é os meus filhos. Eles entraram na onda também? Nossa, adoraram. A primeira vez que eu coloquei eles lá para gravar, fiz um teste, né? Falei, vamos ver se dá certo e tal. Então eu fiz o bonequinho, era o barril, né? Chamei meu filho mais velho, ele veio e gravou em cima a voz, o movimento da boca, né? Ele adorou, já saiu ali todo contente. Cara, imagina. Aí o menor já queria também, né? O Lucas, né? É. O Matheus é o maior e o Lucas, né? Aí o Lucas já veio, pai, também quero, tá? Falei, calma que vai ter personagem pra você também. Tem personagem até pros amigos de vocês, né? E aí o Lucas fez também em cima, e eles dublam bem. Eu tenho contato com cartunistas, desenhistas, animadores de outros estados aí, do Rio de Janeiro, Paraná, né? Através da internet a gente tem contato.
E eles perguntam, quem são os dubladores, né? Porque tá muito bem dublado. Que legal, cara. Tá muito bem dublado. Então já surgiu outros dons aí na família, né? Pois é. Que legal. E os amiguinhos deles também. O do circo, o desenho que eu fiz, o desenho animado do circo. Teve o que a gente mostrou aqui, inclusive, quando nós tivemos a oportunidade de entrevistar o nosso palhacinho Pimpão. Isso, verdade. É outra coisa. O Pimpão, um ícone. O Pimpão é um ícone da cidade, né? É um personagem que eu, quando era moleque, eu via ele no carnaval lá no bloco do Eu Sozinho. É então, verdade. eu sempre gostei do Pimpão. Encontrava ele na rua. Quando comecei a vender gibi, a propaganda do gibi, encontrava o Pimpão na rua, batia um papo com ele, né? Então, o Pimpão, ele faz parte da minha infância também. E eu não podia deixar ele de fora, né? Então, peguei e coloquei. Eu precisava de um palhacinho que achasse a mala na rua, no desenho. Pô, chamar o Pimpão. E ele de imediato aceitou, dublou pra mim o personagem. É o personagem dele que tá ali no desenho, e ele dublou e ficou perfeito. A risadinha dele, encaixou certinho. A gente teve o Encaixou privilégio de ver que certinho. foi demais. Agora, me diz aí, qual é a expectativa agora para o futuro? Nós estamos no ano de 2017, daqui para frente. Você acha que é uma situação promissora o desenho animado? Eu acredito que sim. O desenho animado da Bruxinha que eu fiz, foi o segundo. A última vez que eu olhei, ele estava com 1.200.000 e poucas mil visualizações. Então, é um negócio promissor. Significa que as pessoas estão gostando, né? Estão compartilhando e tal. No YouTube, se você digitar lá desenho de bruxa, ele já aparece num dos primeiros ali. E que é alusivo à Bruxinha de Catanduva. Bruxinha de Catanduva. Né? É uma bruxinha que eu criei, narizudinha, tal, aquele estilo clássico de bruxa. Ela é a antagonista ali, né? Ela tenta ferrar com os personagens, mas nunca consegue, né? Ela faz esse papel. É ela, né? que os meninos roubam a varinha roubam dela a varinha, e aprontam. Aprontam com ela. O último gibi que vai sair agora também é uma historinha que ela participa. Ela tá no gibi também e no desenho animado. Ela tá no gibi e no desenho animado. E Você usa o gibi para divulgar o desenho animado ou não? uso. Já está linkando isso aí. Isso, atrás do gibi tem o canal do link, YouTube, o canal que a do gente tem aí, YouTube. tá aí na tela também para você, o Tem canal do o YouTube, canal do YouTube. do Jonathan, para você acessar, né? Muito Inclusive, legal. o canal do YouTube é Que é o Gibi Nossa Turma. Gibi Nossa Turma. youtube.com/Gibi Nossa Turma, tá lá o canal, que legal. E tem vários desenhos para você conferir Isso lá. mesmo. O que é o futuro agora? Eu pretendo montar um estúdio de desenho animado. Na nossa região não tem estúdio de desenho animado. Tem em São Paulo? Tem, mas é lá pro lado de Campinas, Paulínia, né? Paulínia, a prefeitura ali, o poder público, está investindo nisso. Está investindo em cinema, tal, desenho animado, né? Então lá tem. Lá se forma até animadores, né? Tem uma escola de animação lá. E você pode hoje utilizar isso, conforme a gente mencionou no início da nossa entrevista aqui, para campanhas educativas, Sim, né? Através do desenho, através do Isso gibi mesmo. ou do próprio do desenho animado. Já fiz, né? Há um tempo atrás aqui, a prefeitura aqui, a Secretaria da Saúde pediu para fazer um folder sobre a dengue. Então eu fiz uma historinha sobre a dengue. Eu tenho pronto um gibi sobre a dengue, só que nunca foi impresso, está lá pronto, tem a historinha e tudo. Agora, recentemente, eu estou fazendo um para a Unimed, sobre vacinação. Então, quer dizer, conscientizando sobre a importância de se vacinar, né, das crianças, dos idosos se vacinar. Tudo, uma historinha cômica, não é cansativa, né? Não é aquela historinha maçante, né? A gente tem que, olha, vamos lá, se vacinar. Tem um contexto, tem um enredo, né? Tem um contexto e o finalzinho surpreendente, né? Que eu acho que é isso que tem que ser. História em quadrinho, não importa nem o desenho, mas a história tem que ser uma historinha legal, engraçada, né? Uma historinha cômica. Jonathan, quero te agradecer muito pela presença aqui. Foi uma honra te conhecer, apresentar você aqui ao nosso telespectador e, ao mesmo tempo, deixar gravado aí, né, para os anais da nossa cidade, já que essa é a ideia do Acervo Catanduva, você como cartunista e, a gente repete aqui, autor do primeiro desenho animado. A não ser que apareça um outro autor aí que nos conteste. E acho que é o primeiro gibi também. O primeiro gibi também, imagina. 95, né? Por aí. 95, 96. Muito obrigado, foi uma honra e até uma próxima oportunidade. Eu agradeço mais uma vez o convite. Estamos às ordens aí, sempre. Obrigado.
Tá aí o catanduvense Jonatas Dota, cartunista, o nosso entrevistado de hoje no Acervo Catanduva. Se você gostou dessa reportagem, dessa entrevista, curta e compartilhe pelas redes sociais. A gente volta numa próxima oportunidade. Até lá.